Hoje, uma ideia simples será apresentada. Ela não soa empolgante, mas funciona. Charlie Munger costumava dizer que o objetivo não era enriquecer rápido, e sim enriquecer devagar e permanecer rico para sempre. Esta mentalidade guiou cada decisão tomada ao longo de décadas. Não foi glamour que construiu riqueza, foi disciplina. Não foi pressa, foi paciência. Muitas pessoas buscam atalhos, mas riqueza real costuma ser construída evitando erros óbvios. Um desses erros parece normal, socialmente aceito e até incentivado. Ele aparece logo no início da vida adulta e se repete várias vezes ao longo dos anos. Esse erro é a compra de carros novos. Carros novos são vistos como símbolo de progresso. São associados a sucesso, recompensa e status. A propaganda reforça essa imagem todos os dias. Porém, quando a emoção é retirada da equação, apenas números permanecem, e os números contam uma história diferente. No momento em que um carro novo sai da concessionária, parte do dinheiro investido desaparece. Uma perda imediata entre 10% e 20% costuma ocorrer sem que o proprietário perceba. Nenhum outro bem comum causa uma perda tão rápida logo na primeira hora de uso. Com o passar do tempo, a situação se agrava. Em cerca de 5 anos, aproximadamente 60% do valor original tende a ser perdido. O objeto continua funcionando, cumprindo a mesma função básica, mas seu preço de mercado cai de forma constante. Ainda assim, a maioria das pessoas não compra esse bem à vista. O financiamento costuma ser escolhido. Juros passam a ser pagos sobre algo que perde valor todos os dias. O prejuízo deixa de ser silencioso e se torna estrutural. Esse comportamento não acontece por falta de inteligência. Ele acontece por normalização. Todos ao redor fazem o mesmo. A sociedade trata essa decisão como inevitável. Poucos param para calcular o custo real dessa escolha no longo prazo. Quando esse cálculo é feito, um padrão aparece. A troca constante de carros novos ao longo da vida consome centenas de milhares de unidades monetárias. Em muitos casos, esse valor poderia ter sido investido, gerando renda, liberdade e segurança. Charlie Munger entendia que riqueza não é criada por decisões grandiosas, mas por pequenas escolhas repetidas corretamente. Evitar perdas desnecessárias era visto como mais importante do que buscar ganhos extraordinários. Ao eliminar erros previsíveis, o caminho se tornava simples. Essa lógica foi aplicada de forma consistente, inclusive em decisões cotidianas. Carros eram tratados como ferramentas. O objetivo era ir do ponto A ao ponto B, nada mais. Luxo não era confundido com necessidade. Nesta reflexão, uma base será construída, não para impressionar, mas para provocar clareza. A ideia central é direta. Para enriquecer devagar e permanecer rico para sempre, certas decisões comuns precisam ser evitadas. A compra de carros novos é uma delas. A partir deste ponto, o raciocínio será aprofundado. O foco deve permanecer no longo prazo, onde decisões simples, repetidas com consistência, costumam produzir resultados previsíveis, estáveis e sustentáveis ao longo de décadas inteiras, sem depender de sorte. Quando o tema carros novos é analisado com calma, um padrão claro surge. Não se trata de gosto pessoal ou preferência estética. Trata-se de matemática simples aplicada ao tempo. Um carro é um ativo que perde valor desde o primeiro uso. Diferente de um investimento produtivo, ele não gera renda, não se valoriza e não protege o poder de compra. Ainda assim, grandes quantidades de capital são direcionadas a esse item repetidamente ao longo da vida. A depreciação imediata costuma variar entre 10% e 20%. Essa perda ocorre antes mesmo que o veículo seja utilizado de forma significativa. Ela acontece apenas porque o bem deixa de ser considerado novo. Nenhum esforço é feito pelo proprietário para causar essa perda. Ela simplesmente acontece. Esse detalhe é ignorado porque não é visível no dia a dia. O carro continua bonito, funcional e confortável, porém, no papel, parte do patrimônio já desapareceu. Após 5 anos, cerca de 60% do valor inicial tende a ser perdido. Esse padrão se repete em praticamente todos os modelos comuns. Mesmo com manutenção adequada, o preço de mercado cai. Isso não é falha do consumidor, é a natureza do produto.
O problema surge quando esse comportamento previsível é combinado com financiamento. Juros são pagos sobre um bem que se desvaloriza de forma contínua. O custo total ultrapassa o valor de compra. O resultado final é um pagamento elevado por algo que vale muito menos ao final do período. Charlie Munger costumava dizer que evitar decisões estúpidas era mais importante do que buscar decisões brilhantes. Carros novos se encaixam nessa lógica. Eles não são uma decisão estúpida isoladamente, mas se tornam um erro quando repetidos várias vezes ao longo da vida. A troca frequente de veículos cria um ciclo constante de perda. Cada ciclo parece pequeno, mas o efeito acumulado é grande. Quando esse capital é analisado em perspectiva, o impacto real aparece. O dinheiro gasto em depreciação e juros poderia ter sido investido. Com tempo suficiente, esse valor poderia ter se transformado em uma quantia muito maior. O custo real não é o carro em si, mas o crescimento que deixou de acontecer. Esse é o ponto que a maioria não considera. O foco permanece no pagamento mensal, não no valor final perdido. A alternativa adotada por investidores disciplinados é simples. Carros usados, confiáveis e pagos à vista são escolhidos. O uso é prolongado, a troca só acontece quando é necessária. Dessa forma, a maior parte da depreciação já ocorreu antes da compra. O capital preservado pode ser direcionado para investimentos produtivos. Essa decisão não gera aplausos sociais, ela passa desapercebida. Porém, ao longo de décadas, produz diferença significativa. Carros não são tratados como símbolos de sucesso, são tratados como ferramentas. Essa mudança de mentalidade reduz custos, diminui estresse financeiro e aumenta a capacidade de investir com consistência. Ao evitar perdas previsíveis, o processo de enriquecimento se torna mais estável. O objetivo não é parecer rico em um momento específico, mas construir segurança contínua. Essa abordagem exige paciência, mas recompensa quem a mantém ao longo do tempo, de forma silenciosa e constante, sem depender de eventos extraordinários ou ganhos rápidos. Ao longo do tempo, uma verdade simples tende a se confirmar. Riqueza duradoura raramente é construída por decisões impressionantes. Ela costuma ser resultado da ausência de erros grandes e repetidos. Charlie Munger sempre reforçou essa ideia. O foco não estava em vencer o mercado todos os anos, mas em evitar decisões que sabotassem o progresso. Carros novos se encaixam perfeitamente nesse tipo de erro previsível. Eles parecem inofensivos, mas drenam capital de forma constante. Quando uma decisão é tomada uma única vez, o impacto pode parecer pequeno. Porém, quando a mesma escolha é repetida a cada 5 ou 7 anos, o efeito se multiplica. Cada novo carro comprado reinicia o ciclo de depreciação, juros e perda de oportunidade. Ao final de décadas, o custo total se torna significativo, não apenas pelo dinheiro gasto, mas pelo tempo perdido. Tempo é o fator mais importante na construção de riqueza. Uma vez perdido, não pode ser recuperado. A maioria das pessoas não falha por falta de esforço. Trabalha-se duro, busca-se aumento de renda e tenta-se acompanhar o que é considerado normal. O problema surge quando o padrão social é seguido sem questionamento. Muitas decisões são tomadas para manter a aparência, não para construir estabilidade. Esse comportamento é reforçado por publicidade, comparação social e validação externa. A curto prazo, conforto é sentido. A longo prazo, restrição é criada. Charlie Munger defendia que a simplicidade é uma vantagem. Ao reduzir escolhas desnecessárias, mais energia é direcionada ao que realmente importa. Tratar carros como ferramentas é um exemplo dessa filosofia. Um veículo confiável cumpre sua função básica independentemente da idade ou do modelo. A diferença financeira entre um carro novo e um usado não está no uso diário, mas no impacto acumulado ao longo do tempo. Essa diferença, quando investida, passa a trabalhar a favor do proprietário. A decisão de evitar carros novos não é sobre privação, é sobre priorização. Recursos são finitos. Cada unidade direcionada a um item que perde valor
deixa de ser usada em algo que pode crescer. Ao longo de décadas, essa escolha influencia o nível de liberdade disponível. Menos pagamentos fixos significam mais flexibilidade. Mais capital investido significa mais opções no futuro. Esse é o tipo de vantagem que não aparece imediatamente, mas se torna evidente com o passar dos anos. Enriquecer devagar exige disciplina. Permanecer rico exige consistência. Nenhuma dessas qualidades é popular. Elas não geram aplausos nem reconhecimento imediato, porém produzem resultados previsíveis. Ao evitar perdas desnecessárias, o caminho se torna mais estável. O estresse financeiro diminui. A dependência de renda ativa é reduzida. A tranquilidade aumenta. A escolha apresentada é simples, mas não fácil. Seguir o padrão social oferece conforto imediato. Questioná-lo exige autocontrole. Charlie Munger escolheu o segundo caminho. Eu fiz o mesmo, não porque luxo fosse impossível, mas porque não era necessário. A liberdade que vem da estabilidade financeira supera qualquer sensação momentânea. Ao longo do tempo, essa liberdade se torna o verdadeiro sinal de sucesso. Esse é o motivo pelo qual enriquecer devagar continua sendo a estratégia mais segura para permanecer rico para sempre.